Deuteronômio, capítulo 19. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, dá como herança a vocês, e façam nela vias de acesso. Isso será para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá e salvar a própria vida, se matar o seu próximo sem premeditação nem rancor algum. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro se soltar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades e salvar a própria vida. Do contrário, o vingador do sangue poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse longa demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não premeditou a morte do seu próximo com rancor. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, conforme jurou aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então separem mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno: amar ao Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Se, porém, alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio, e o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que foram estabelecidos pelos seus antecessores na herança que hoje vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha maliciosa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se de fato ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ela planejava para o seu irmão. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma maldade dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Vamos lá. Olá, Margot. Olá, Sonilda. E Misa eu já falei, e agora estou terminando de ler que você também está tratando a sinusite. 3º dia de antibiótico. Caramba, tá difícil, né? E eu aqui com meu lencinho de papel, porque tá difícil. Mas vamos lá, vamos que vamos. Acabamos de ler Deuteronômio capítulo 19, que vai falar mais uma vez sobre as cidades de refúgio. A gente já viu sobre elas em Levítico, em Levítico não lembro se foi Levítico ou Êxodo, mas já vimos sobre ela também em Números, e detalhamos um pouco sobre elas. E agora estamos vendo em Deuteronômio capítulo 19. O que acontece? Deus começa o capítulo falando que após eles conquistarem a terra
prometida, né, a terra que estava diante deles, eles deveriam separar 3 cidades de refúgio dessa terra. Isso porque a gente já não tinha visto que eram 6 cidades no total? Sim, mas 3 já haviam sido separadas, né, na região da Transjordânia. Haveriam 3 cidades de refúgio de um lado do Rio Jordão, né, a leste, e 3 cidades a oeste do Jordão. Então aqui está se referindo a 3 dessas cidades de refúgio após o Jordão, quando eles tivessem conquistado ali os territórios e estivessem para se estabelecer ali. E relembrando que rapidamente as cidades de refúgio eram cidades levíticas, ou seja, habitadas por pessoas da tribo de Levi, em especial os sacerdotes, né? Os sacerdotes, como a gente já falou, faziam parte da tribo de Levi, e nessas cidades, qualquer pessoa que tivesse cometido um crime de assassinato poderia ir para lá para ser julgada de forma justa. Mas o propósito da cidade não era julgar todo e qualquer crime de assassinato, mas, em especial, que aquele que tivesse assassinado, matado, sem intenção, por acidente, pudesse buscar auxílio nessas cidades de refúgio e ali sim teria um julgamento justo, né? Isso não impedia os juízos locais se houvesse convicção de que aquela pessoa agiu com dolo, com intenção de matar. Então ela já poderia ser punida ali mesmo onde cometeu o crime. Ou se uma pessoa não cometeu com intenção, mas não buscou ajuda, auxílio na cidade de refúgio, pode ser, como é colocado aqui, que o seu vingador, que eu já vou explicar o que fizesse ali justiça com as próprias mãos. Então não daria tempo para ela se submeter a um julgamento justo. Então essas cidades de refúgio, elas são cidades, digamos assim, sagradas, né? Porque habitadas ali por uma tribo que era separada por Deus, por uma família de sacerdotes, e ali ela teria um julgamento justo, né? Ela seria protegida. E o que acontece? Isso tinha como objetivo se prevenir que novos crimes acontecessem. Porque se uma pessoa mata a outra por acidente, sem intenção, né, como foi até exemplificado aqui no texto, né, alguém está ali cortando a árvore com machado, o ferro do machado escapole e acerta a pessoa e mata, né? Essa pessoa não mereceria morte porque ela não fez intencionalmente, ela cometeu ali um crime, mas não um crime doloso, ou seja, com intenção. Foi um crime culposo, como a gente chama hoje no meio jurídico. Que crime culposo tem culpa no sentido de responsabilidade, mas não tem intenção, o que realmente faria com que ela fizesse jus à pena de morte nesse contexto aqui. Tá? No versículo 10 fala sobre essa finalidade das cidades de refúgio, de que não houvesse novos crimes, ou seja, que não matassem esse que provocou o acidente e matou o outro, mas não foi com intenção. Então, para que se evitasse novos assassinatos, né, injustos, essa cidade foi criada. Olha só, versículo 10. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Porque se você mata alguém inocente, você acaba sendo culpado de um novo crime, né? Então a gente tem que ter cuidado com juízos precipitados, né? E que realmente o princípio do contraditório, que é o princípio da defesa, do outro ter direito de apresentar a sua versão, seja respeitado. E você vê isso desde essa época aqui, uma época tão antiga, né? Mais ou menos 1400 e pouco, 1500 antes de Cristo. Então isso é surpreendente. E a gente vê que Deus sempre se importou com a questão da justiça, né? Não importa a época, ainda que limitados, né, por uma sociedade bárbara que estava num contexto
muito bélico, muito de guerra, né? De ou você mata ou você morre, ou você conquista ou você é conquistado. Então as coisas eram um pouco diferentes, eles não tinham essa compreensão de civilização como nós temos hoje, de leis, de proteção ao homem como a gente tem hoje, mas dentro da compreensão deles, Deus já estipulou um avanço, né? Deus vai se revelando progressivamente, vai também desenvolvendo, né, as sociedades, os povos. Isso mostra uma graça de Deus também com o mundo. No versículo 3, a gente vê que se estabelece então que a terra que fosse conquistada seria dividida em 3, e ali eles estipulariam essas 3 cidades de refúgio. E é colocado que houvesse vias de acesso para que essas cidades fossem facilmente acessadas por aquele que cometesse um crime sem culpa não, sem dolo, né, sem intenção. Então, para se garantir a justiça, era necessário o acesso à justiça, o acesso ao socorro oportuno. Isso daqui é algo que até hoje é muito discutido, né? A importância do acesso à justiça, de que todos possam ter direito à defesa, né? Todas as pessoas que não tenham nem dinheiro nem condições têm direito à defensoria pública. Se não tem a defensoria pública na hora, por algum motivo, tem direito a um advogado que vai ali funcionar como. Então, assim, para que o acesso à justiça seja efetivo e essa pessoa possa ter direito ali a se defender. Então a gente já vê isso aqui, né, na construção dessas vias públicas. Versículos 8 e 9 diz o Senhor que se eles obedecessem ao Senhor, se eles fizessem aquilo que agradava a Deus, Deus expandiria os seus territórios e eles poderiam estabelecer mais 3 cidades de refúgio. Então, no caso, a gente teria até aqui 6 cidades, mas caso eles fossem obedientes e crescessem territorialmente, poderiam ter mais 3 cidades de refúgio. Porém, historicamente, a gente sabe que isso não aconteceu. Provavelmente porque eles não foram tão fiéis quanto Deus queria que eles fossem. Então isso impediu que eles avançassem ainda mais territorialmente e também em acesso à justiça, né, em toda essa estrutura que dá acesso à justiça. Versículos 11 e 12. Aqui é colocado no caso de pessoas que tinham intenção de matar, que agiram de forma intencional e que buscariam, né, segurança nessa cidade de refúgio. E aí, como é que fica? A pessoa não se enquadra na exceção e está ali buscando ajuda. Então diz que não adianta. Se essa pessoa for comprovado após uma investigação de que essa pessoa teve intenção de cometer o delito, teve a intenção de matar, ela seria entregue aos seus vingadores, né? Aquele familiar próximo que poderia querer se vingar dela, né? Porque aí, nesse caso, a justiça seria feita pelo próprio familiar da pessoa que foi morta. Então não adiantava, tá? Teve a intenção, ficou comprovado isso, ela seria entregue. E a gente vê aqui que é uma questão de justiça, né? É uma questão de exemplo, né? Você punir aquele que cometeu um crime, você não perdoar uns casos e não perdoar outros, né? Isso era uma questão de equidade, de justiça, de exemplo social, né? E um freio social para que se evitasse maiores crimes, né? Essa vida pela vida, uma vida paga por uma vida. Era uma questão também de proporcionalidade, que foi muito importante na época. Quando você está lidando com sociedades bárbaras, um comete um crime de matar, aí o outro, para se vingar, não mata um, não, mata a família inteira do cara. Então, você vai avançando e desse tipo de justiça, de que um errou, você mata a família dele inteira, você estabelece, não, então vai pagar um por um. Ele errou, então ele paga, mesmo que com a própria vida. E assim a gente vai avançando, né? O direito, ele foi avançando. Mas a proporcionalidade, ela é fundamental
quando a gente fala de direito. E um parênteses aqui que eu falei que eu ia comentar sobre essa questão do vingador de sangue, que é colocado na Bíblia. Algumas versões vão trazer vingador de sangue, outras vão falar de parente próximo, outras vão falar de resgatador. Talvez o parente próximo e resgatador fosse melhor, para uma melhor compreensão. Porque o que era esse vingador? A gente tinha nas sociedades antigas aqui a figura de um parente próximo que, numa linha de proximidade, ele tinha o dever legal e social de zelar pela família, de honrar a memória, os bens da família. Isso significava que se um familiar ele herdasse, fizesse dívidas muito maiores do que ele pudesse pagar e viesse a se tornar escravo por conta de uma dívida, esse parente próximo poderia agir como um resgatador, pagando o preço para a libertação dessa pessoa. Era previsto isso. Também a questão de um chefe de família que morresse e deixasse uma viúva, deixasse ali questões para serem resolvidas. Esse parente próximo, que estivesse nessa linha aí, né, de proximidade para poder agir em nome dele, poderia tomar a esposa do falecido como sua esposa, tinha até o dever, em muitos casos, de tomar, para poder preservar o nome da família e também resolver todas as pendências relativas à terra, e para que a família não perdesse também a terra dele, já que a mulher não era possuidora a princípio de direitos. Então um outro homem da família tomava como esposa para poder preservar o patrimônio familiar e a honra e o nome da família. Então essa mesma pessoa que fazia isso, esse resgatador, esse parente próximo, ele também agia como vingador nesses casos, né? Matou alguém, esse mais próximo que vai ali honrar a família, praticando justiça contra o que cometeu o crime. Porém, como a gente já falou, muitas das vezes esse crime era cometido sem intenção. Então, no caso, a vingança seria desproporcional se ele tirasse a vida do que matou sem intenção. Então, para se evitar isso, essa pessoa poderia buscar refúgio numa dessas cidades especiais. Versículo 14 fala sobre a questão da divisão de propriedade do seu vizinho, né? Cada família, quando da divisão da terra, Deus estabeleceu alguns critérios. Alguns são mencionados biblicamente, outros foram organizados entre as tribos, onde se estabeleceu o limite de cada família, né? Quanto de território cada família teria. Então aqui é um alerta para que não se mudem esses marcos, né? Às vezes por questões de interesse, por questões escusas, isso daqui é mudado. Então Deus está alertando que não se fizesse isso por uma questão de justiça, tá bom? Se evitar aí problemas, porque Deus tinha estabelecido dessa forma, não é o homem que deve mudar isso a seu bel prazer ou por interesses escusos, que às vezes prejudicavam a parte mais fraca. Versículos 15 e seguintes vão ainda tratar dessa questão das cidades de refúgio, mas vão falar também de outras questões, falando que diante da acusação do cometimento de um crime, alguém só poderia ser punido, condenado, se houvesse ao menos 2 ou 3 testemunhas. Isso para que se evitasse testemunhas falsas, né? Alguém que individualmente quisesse atrapalhar a vida de outro, se vingar de alguém, né? Punir alguém. Então, para se evitar testemunhos falsos, injustiças, estabeleceram que para o cometimento de qualquer crime deveriam haver pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Isso vale aqui para o caso das cidades de refúgio, para o crime de assassinato, mas também vale para outros crimes. E então, essas testemunhas seriam ouvidas pelos juízes e sacerdotes que analisariam esse caso. A gente já viu recentemente que casos mais difíceis, complexos, crimes contra a vida, isso seria levado a uma instância especial, digamos assim, de juízes e sacerdotes que
julgariam a causa. E aqui parece ser o caso, né? Já que a justiça não está clara, se há necessidade de recorrer a testemunhas, né? O crime, talvez a justiça não ficou clara, então é necessário a intervenção destes juízes superiores. Deixa eu ver aqui. É falado aqui no texto também que a testemunha falsa, ela deveria ser punida, né? Já que ela tumultuou ali socialmente, né? Recorreu aos meios judiciais da época sem necessidade, tentou causar um dano irreversível muitas vezes a uma pessoa, então ela deveria ser punida, deveria sofrer exatamente a punição que ela requeriu para o outro. Então, se ela requeriu que o outro pagasse uma indenização, perdesse um bem, é ela que deveria pagar então essa indenização, dar esse bem aí ao invés de receber, né? Se ela estava acusando o outro de ter matado, né, e o outro não matou, né, ou ter matado com dolo, com intenção, e o outro não fez, ela então pagaria com a própria vida, né? Isso para que essa punição dessa testemunha falsa fosse exemplar e outros pudessem temer antes de fazer uma acusação leviana. Por fim, versículo 21 vai falar que de vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé. E não necessariamente é para a gente levar isso no sentido literal, tá bom? Não temos muitos registros de que havia essa literalidade, mas o que está se colocando aqui é a proporcionalidade. Muitos crimes eram punidos não exatamente com a mesma coisa, né? Mas eram punidos de forma a ser proporcional ao crime praticado. Então, quando se coloca aqui que exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, está se colocando o seguinte: estabeleçam a justiça, façam justiça de maneira proporcional ao que foi infligido, ao que foi cometido, né? Nada de excessos. Essa lei de olho por olho, dente por dente, ela é muito conhecida biblicamente no meio jurídico. Todo mundo que faz direito, eu fiz direito, a gente ouve dela, que é a lei de Talião, que fazia parte do Código de Hammurabi, que é um código muito antigo, até anterior a Moisés. E ela estabelece essa proporcionalidade. Então Deus, ele quando dá essas instruções a Moisés, ele está se valendo de uma lei que já era conhecida, talvez não fosse até então praticada aqui, mas que já existia no mundo, e ela, para aquele contexto, para aquela época, ela era ótima, porque ela estabelecia realmente uma punição proporcional a quem tivesse cometido. Jesus, ele nos pede hoje muito mais do que o olho por olho e dente por dente, né? Jesus falou: vocês viram como está escrito, olho por olho, dente por dente, porém eu digo que se alguém te roubar a capa, você oferece a outra, se alguém der na sua face, você oferece a outra. Isso porque a justiça de Jesus é uma justiça suprema. Ela não é baseada apenas na literalidade, na materialidade, mas ela contempla a graça, ela contempla o favor, ela contempla o exemplo, né? Algo que está muito acima das nossas categorias de justiça, né? Mas se trata aqui de uma justiça individual, tá? Algo que cada indivíduo deverá decidir e assim não requerer e não retribuir o mal que lhe fizeram, como poderia até justamente requerer, né? Muitas das vezes a gente vai ser desafiado a não requerer tudo que nós teríamos por direito, e de alguma maneira isso vai testemunhar de Cristo para as pessoas. É diferente de um pleito coletivo, de uma questão social, de uma questão civil, que a gente não tem como aplicar esse tipo de lei baseada na graça, né? Porque aí é um pouco mais complicado. Mas individualmente a gente deve ponderar nisso sim, que Deus pede para a gente ser mais justo do que as pessoas, do que a sociedade, a gente
ser melhor, né? A gente estar acima desse senso de reparação. É muito interessante. Lições para a nossa vida hoje. Primeiro é que Deus se importa com a justiça. Deus se importa com a justiça civil, Deus se importa com a justiça praticada individualmente, que é essa que eu acabei de falar, e Deus também se importa com uma justiça geral, né? Uma justiça eterna. Pode ser que alguns crimes praticados aqui na Terra fiquem impunes e a pessoa morra sem ter sofrido a pena por seus crimes. Porém, diante de Deus nada passa despercebido, e a Bíblia já nos mostra que no dia do juízo final todos prestarão contas por todas as suas obras diante de Deus. Então, se a justiça humana falhou, ou se alguém acha que ninguém viu o que ele fez, ele vai ter que prestar contas diante de Deus, né? Isso daí de Deus, da justiça divina, eterna, não tem como escapar, né? A única coisa que pode acontecer é a pessoa realmente se arrepender diante de Deus, pedir perdão e da justiça eterna ela escapar por conta do seu arrependimento verdadeiro. Agora, tirando e mesmo assim a gente tem que entender que mesmo os nossos pecados, os nossos erros, eles foram punidos, mas eles foram punidos em Jesus. Se temos fé em Jesus, é Ele que pagou, né, sofreu na pele, né, a ira de Deus contra os nossos pecados. E então nenhum pecado, nenhum crime, nenhuma maldade deixa de ser punida. Ou ela é punida em Jesus, ou ela é punida na própria pessoa, caso ela não tenha se arrependido e se voltado em fé para Jesus. Uma outra lição é que devemos ser justos, buscarmos justiça. Essa deve ser uma marca nossa como filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos ser justos na maneira como vivemos, no que falamos, como procedemos, mas também buscarmos justiça à nossa volta. Um dito cristão que vê a injustiça ao seu redor, a maldade ao seu redor, mentiras sendo faladas ao seu redor, e não age contra isso, e se cala, ele, na verdade, é tão ruim ou pior do que aqueles que cometeram o mal. Nós, como cristãos, devemos nos colocar diante de toda injustiça, né? Nos posicionarmos. Outra lição que a gente tira é que os perseguidos, injustiçados, precisam ter acessibilidade a nós. Assim como as cidades de refúgio precisavam ter estradas que levassem as pessoas que precisassem delas facilmente, assim também as pessoas precisam ter acesso a nós, encontrar em nós um refúgio, um porto seguro, para que encontrem graça da parte de Deus. E não só os perseguidos, injustiçados, mas aqueles que falharam e estão arrependidos, né? Porque à luz do Novo Testamento nós vemos que há graça para esses também, mesmo que culpados, mesmo que tendo agido de forma intencional, mas se arrependendo, né, eles vão encontrar a graça do Senhor. E nós, como cristãos, precisamos ser esses braços do Senhor para esses que procuram abrigo. Outra lição é que devemos detestar a mentira, né, os jogos entre as pessoas, as manipulações, e não fazermos isso também. Eu falei que nós devemos ser justos e buscar justiça, mas aqui também vale para que devemos detestar a mentira, devemos detestar joguinhos entre as pessoas, manipulações. Isso não é coisa de cristão. Muita gente se vale disso para poder conseguir o que quer, para poder manter pessoas próximas, para poder estar sempre com a razão. Mas se somos de Jesus, nosso compromisso é com a verdade. E a verdade que nos desnuda muitas vezes, a verdade que confronta e gera às vezes problemas, mas sempre a verdade. É claro que não é toda a verdade que nós precisamos jogar na cara das pessoas a todo momento. Não se trata disso.
mas de detestar a mentira, né? Você não enganar ninguém e vendo alguém no engano, não se omitir, né? A gente não deve ser omisso, né? Ou ser ativo quanto à mentira, de forma alguma. E por fim, que mais do que sermos proporcionais, que a gente também é chamado a ser, né? Agir com proporção, né? Com proporcionalidade, não falar exageradamente contra alguém nos desagrada, a gente vai lá, lança tudo sobre a pessoa, ou então retalha a pessoa de forma muito pior do que o que ela fez por nós. Mas além de agirmos de forma proporcional, o que Deus quer de nós, que a gente vá além, que a gente haja com graça, haja com perdão, haja com misericórdia, porque aí sim a gente vai estar refletindo o caráter de Cristo. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta, pode fazer. Me perdoem eu estar falando um pouco mais rápido e um pouco sério hoje, por causa dessa rinite aqui que está me matando aqui e eu não estou confortável. Então é só por isso, tá, gente? Mas é um prazer sempre estar com vocês aqui. Aí por isso que eu fiquei um pouquinho mais preso aqui também no esboço, não fiquei assim tão à vontade, mas só por isso mesmo. Mas espero que mesmo assim tenha edificado vocês. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Para comentar? Acho que não, né? Deixa eu avisar então, enquanto isso, eu já falei aqui em uma ou duas lives, mas eu vou reforçar com vocês. Que bom, Misa, que bom que gostou do fundo. E algo que eu quero comentar com vocês é que nós estamos no YouTube também. Todos os vídeos que a gente publicou aqui no Instagram, eu subi, né, com a ajuda da Érica, que sempre está aqui na live também. A gente subiu para o YouTube. Então é mais um lugar que você pode acessar os vídeos, né? Ah, Leandro, eu gosto de ouvir o vídeo enquanto eu lavo louça, aí seria legal botar na TV, deixar rolando enquanto eu estou fazendo serviços de casa. Ou então, às vezes eu não quero travar o celular vendo o vídeo, mas aí eu boto na TV e faço outras coisas, né? Então é uma oportunidade aí para você e também indicar para outras pessoas. E se você tem gostado aqui do perfil, desses comentários, cada dia a gente fala um pouquinho sobre um capítulo da Bíblia, compartilha com outras pessoas, porque é um momento, não só o momento da live que a gente está conversando aqui, pode trocar ideias, mas também é um perfil que pode servir de consulta, né? A pessoa tem alguma dúvida de um texto bíblico que a gente já visitou, já falou dele, e a pessoa pode dar uma consultada ali, ver se tem algum insight que a gente trouxe e que de repente vai acrescentar a vida da pessoa. Legal, Mirza, obrigado aí. Obrigado a todos vocês, a todas vocês. Deus abençoe muito e até a próxima e uma ótima noite. Tchau.